Bom, depois da aula da Beth, eu acho que praticamente eu não tenho muito o que falar, né? Algumas coisas vão ficar repetitivas, porque a gente acaba fazendo a aula separadamente e depois a gente vê, puxa, ela falou isso, eu vou falar um pouquinho também. Bom, meu nome é Aline, eu sou a doutora Aline Valente Chaves, eu também trabalho junto com a Beth com transtorno afetivo bipolar e depressões, transtorno de humor de uma forma geral. Sou do Hospital das Clínicas, do Gruda, e também faço parte da Abrata. Então eu vou dar uma continuidade falando um pouco mais disso com a psiquiatria, propriamente dita. Então, a religiosidade e espiritualidade. Repetindo um pouco a Beth, né, nas últimas décadas, estudos sistematizados têm identificado uma relação positiva entre a religiosidade, a espiritualidade e a saúde, principalmente a saúde mental. Existem evidências consistentes de que a religiosidade e a espiritualidade seja capaz de prevenir e contribuir para o tratamento e a recuperação de pessoas com transtornos mentais, pois crenças religiosas influenciam o modo como pessoas lidam com estresse, sofrimento e problemas vitais. Dependendo do tipo e do uso, as crenças religiosas podem proporcionar maior aceitação, firmeza e capacidade de adaptação nas situações difíceis de vida, ou podem gerar culpa, dúvida, tristeza e insegurança. Sabe-se que as religiões podem tanto orientar as pessoas de maneira rígida e inflexível, desestimulando a busca por cuidados médicos, quando podem também motivá-las para o tratamento. A importância da relação religiosidade, espiritualidade e saúde mental tem começado a ser conhecida por profissionais de saúde, mas esses têm dificuldade para lidar na prática clínica com seus pacientes. Então, eu fiz um resumão, eu vou falar de cada tópico desse especificamente, falando o quanto que, na verdade, ela fez uma abordagem pegando um pouco da Idade Média até o momento atual, quantas mudanças aconteceram no mundo, né? E nós vamos abordar dois tópicos que têm uma intersecção, que é a psiquiatria e essa parte, tópicos que são ao longo do mundo, foram tão, vamos dizer assim, criticados e questionados. Comecemos com a psiquiatria. Eu digo que a cada dia, dentro do meu consultório, na minha prática clínica, eu tenho que matar um leão. Porque ainda tem gente que hoje acredita que psiquiatria não existe, que não é para estar ali. Não, doutora, mas eu não tenho problema nenhum. Então, imagina isso hoje, falando da psiquiatria. Imagina fazendo a junção dessas duas coisas. Eu acho que é um grande, vamos dizer assim, challenge, um grande desafio. Por quê? Porque as pessoas, elas na verdade, se já vêm com a psiquiatria, eu lembrei de um paciente agora, já vem a psiquiatria e eu falo de religiosidade, não, eu digo, olha, a sua prática, e eu questiono isso para o paciente na primeira pergunta, na anamnese, ele disse assim, você tem alguma religião? Eu disse, e para que a senhora está perguntando isso? Eu disse, não, porque eu gostaria de conhecer você. Aí depois eu vou falar disso, olha, seria interessante você ir dentro da sua religião, ter suporte e tal. Não vale ir no Conselho Regional de Medicina me denunciar, porque isso é científico, né? Por quê? Porque as pessoas acham que isso é estranho, lidam com uma certa estranheza em relação a isso. Bom, e para isso a gente vai falar um pouquinho da história. A gente sabe que em cada fase do mundo, em cada época, a história, vamos dizer, da psiquiatria está muito ligada de como as pessoas viam o mundo. Por exemplo, na Idade Média, Deus, né, o olhar para Deus daquela forma muito rígida, muito só aquilo, né, com muito temor, fazia com que a psiquiatria também foi totalmente o homem como ser humano, ele não era visto nas suas fragilidades, né? O louco, ele era colocado fora da sociedade. E aí esses aspectos, a ideia de que a religião e a psiquiatria sempre estiveram em conflito é senso comum, né? Naquela época, a religião punha o que era, vamos dizer assim, psiquiátrico longe, muito longe, né? Ou seja, ele desqualificava aquele ser humano.
A religião fazia isso com a psiquiatria. A alegada oposição entre a iluminada medicina e a teologia obscurantista, assim como entre o médico humanista e o religioso cruel, tem sido profundamente questionada. Então, ao longo da história, essas questões vinham sempre à tona. O que era, né, do que é do intelecto, do que era do ser pensante, para aquela coisa espiritual, que era algo que estava muito distante de uma cabeça totalmente iluminada, né, do pensar, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, começaram a ter movimentos, pessoas que faziam um caminho contrário, né? Tanto que, no Ocidente, organizações religiosas proveram alguns dos primeiros cuidados aos portadores de sofrimento mental. O primeiro hospital, construído em Valência, na Espanha, em 1409, foi dirigido por religiosos. Né? Olha que interessante. Ao mesmo tempo que a história fazia a separação, tiveram movimentos que começaram, inclusive, para o cuidado, que eram pessoas religiosos. Grupos religiosos fundaram e mantiveram hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha, nos Países Baixos e entre outros países. No Brasil, várias das primeiras instituições de tratamento psiquiátrico também foram construídas e mantidas por grupos religiosos católicos e espíritas. Né? Nós conhecemos vários hospitais, a gente sabe que hoje ainda tem, que vem desse pessoal aí, como, por exemplo, o Instituto Bairral. Não sei se vocês conhecem, né? Mas o Instituto Bairral era um moço que era espírita e ele não tinha familiares e ele organizou o hospital, né, para cuidar de pessoas com problema psiquiátrico e fez a doação, né, do hospital para tratamento psiquiátrico. A partir do século XIX, então, assim, muitas coisas cada vez mais começaram a ter mudanças, né? Os séculos estavam se passando e havia mais mudanças nesse olhar, vamos dizer assim, sobre a religiosidade como um estado social e intelectual primitivo, porque os intelectuais, né, muito aí, já não viam, vamos dizer assim, a religião ou religiosidade como algo importante no lado da psiquiatria. Médicos como Charcot e Maudsley desenvolveram críticas e tomaram como patológicas várias experiências religiosas, né? Então, olhava para algo e disse, não, isso aqui, na verdade, aqui era vamos imaginar uma determinada prática religiosa, eles achavam que tinha algo a ver, na verdade, com alguma coisa patológica, né? E isso até hoje, vejo, né, que às vezes eu tenho um paciente que eu tenho que questionar sobre algumas coisas, como, por exemplo, tem alucinação. E aí eu pergunto, você escuta vozes? Escuto, doutora. Aí você vai questionar, qual a sua religião? Não, eu sou espírita. Aí começa as questões. Ele escuta voz de verdade ou ele tem a escuta de espíritos? O psiquiatra começa a pegar essas questões e a gente tem que estar por dentro disso. Porque às vezes a gente pode tender a ter também esse olhar, né? Você tem que perceber onde o indivíduo está inserido. Né? Então, até a avaliação de um quadro depende muito de onde ele está inserido. Né? Aconteceu isso. Eu acho que ele está tendo um delírio. Né? Ele pode estar tendo um delírio. E muitas vezes não é. Muitas vezes é algo que é de uma crença que não necessariamente, porque ele tem crítica. Ele tem juízo de realidade. Né? Aí veio a época do Freud, né? Que o Freud, ele era um cara muito interessante, né? E ele, como na época, ele tinha uma grande influência sobre a comunidade médica, né? E para psicólogos, desenvolveu várias teorias, né? Então, na época, o que ele falava era algo que muitos levavam a ferro e fogo, né? Então, ele enfatizou a influência irracional e neurótica da religiosidade sobre a psique humana. Então, ele via a religião sobre algo muito negativo,
né? Nessa época, muitos dos amigos deles, e eu tive, porque eles se comunicavam com cartas lindas, eu cheguei a ver uma dessas cartas dele com o Jung, na briga deles dois, né, vamos dizer assim, intelectualmente, muito interessante, o Jung falando sobre a fé dele e ele dizendo que fé não existe. E ele questionando para o Jung, me prove, então, que Deus existe. Aí o Jung respondeu na carta, eu não tenho como provar, é fé, mas eu tenho a fé. Então, nessa época, a influência dele era muito grande. E ele falava de forma muito negativa sobre a questão religiosa. Ele chegou a escrever, em 1930, O Mal-Estar da Civilização, falando que a desvalorização da vida e distorção da visão do mundo real de uma maneira delirante, o que pressupõe uma intimidação da inteligência. Então, ele falando da questão religiosa de forma muito negativa. Embora outros, como Jung, valorizassem este lado, a postura negativa era predominante. Então, tem vários, vamos dizer assim, brigas intelectuais dele, com vários outros colegas dele da época, homens interessantes, e mesmo assim ele afirmava firmemente o que a religiosidade era extremamente negativa para a psique humana. No final dos anos 80, também outros, como Albert Ellis, que foi o fundador da terapia racional emotiva, teve grande influência sobre a terapia cognitivo-comportamental. Ele falou que religiosidade é, em muitos aspectos, equivalente a pensamento irracional e distúrbios emocionais. A solução terapêutica elegante para problemas emocionais é ser não religioso. Quanto menos religiosa as pessoas são, mais saudáveis emocionalmente elas tendem a ser. No entanto, essas enfáticas declarações acerca da espiritualidade e da religiosidade em saúde mental não eram baseadas em estudos. Por isso que a Beth colocou e repetiu várias vezes, falando da questão científica, porque realmente o que eles falam é baseado no que eles acreditavam, né? E o que eles, na época, não tinha muito esses estudos baseados em evidências científicas, que a gente tanto fala. Para eu falar que isso é bom, isso já foi estudado muito, né? Isso é a nossa base da ciência de hoje. Na época deles não tinha isso, então era muito o que eles acreditavam, o que eles achavam. Segundo Lukoff, um fator que pode ser contribuído para essa atitude negativa em relação à religiosidade seria a existência de um abismo religioso entre profissionais de saúde mental e seus pacientes. Vamos dizer assim, o terapeuta, o médico, ele acaba sendo o orientador, né, no tratamento e tudo mais. Dependendo do como também o colega ele se posiciona, isso também vai ter um impacto. Eu concordo muito com isso, né? E eu vejo isso na prática, porque a pesquisa, por exemplo, ela vem de um fundamento das nossas observações, né? Então, as observações e elas repetidamente a gente começa a estudar cientificamente. Então, eu vou fazer uma pesquisa que eu acredito que aquilo dá isso, porque eu estou vendo isso muitas vezes acontecer. E aí a gente começa um estudo. Então, isso que ele está colocando, eu acho que eu vou fazer um estudo, vou chamar a Beth para fazer no consultório, porque eu vejo isso muito, né? Até foi interessante que essa semana eu atendi uma médica e ela é bipolar. E ela estava bem, está estável, e ela me liga dizendo: Aline, eu preciso de uma consulta urgente porque eu descobri que estou com câncer. E ela é cirurgiã oncológica. Eu digo, uau. Eu disse, bom, tá bom, vamos lá. Ela veio até mim e ela disse, estou deprimida. Mas eu disse, desde quando você acha que você está deprimida? Desde terça-feira, foi ontem, inclusive, sexta-feira. Eu disse, mas você não acha que não foi a elaboração de tudo isso que ainda não deu tempo, né? Você teve uma descoberta há pouco tempo? Aí ela disse, talvez, mas eu não sei o que fazer. Aí eu perguntei, eu disse, bom, eu não vou dar medicação para ela agora, não há necessidade. Eu disse, qual é a sua religião? Aí ela disse assim, eu sou espírita.
Eu disse, você já foi no seu centro trabalhar isso, ter suporte para isso? Já passei com um que me disse que isso vai melhorar, o moço lá. Eu disse, e você não tem fé nisso? Porque se você foi, você tem que escutar o que ele está falando. Você não acredita nisso? Aí ela, eu acredito, mas você acha que eu vou deprimir por conta disso? Eu disse, bom, você pode te deprimir, mas o que eu acho é que nesse momento o que pode te ajudar é ter o suporte espiritual. Nesse momento eu não vou poder te ajudar com medicação, porque não há necessidade. Então, o que você acredita talvez vai ter muito mais impacto para você do que o que eu vou fazer com você. Então, eu acho melhor você ir no seu centro, ter suporte familiar do que estar comigo. Porque é o que eu acredito. Porque, na verdade, aquilo para ela tem peso, né? O que para ela acredita no que o moço lá disse que ela ia fazer uma cirurgia, que ia fazer quimioterapia, mas que ela ia melhorar. Se vai melhorar ou não, eu não sei. Mas que se ela acreditar naquilo, vai ter peso para ela, eu não tenho a menor dúvida. Porque a gente tem estudos sobre isso. Inclusive, um dos estudos foi com câncer. Foi lá no HC, onde foi feito um estudo em que o paciente media a depressão, onde ele fazia uso de quimioterapia. E aí ele via a depressão versus e a resposta quimioterápica e a parte espiritual. E o que foi observado? Que quanto mais espiritualizado, religioso, né, ele era, menos tempo ele ficava internado no hospital, e a quimioterapia tinha menos efeito colateral, o prognóstico era melhor, né? E ele saía, até queda de cabelo era menor. A crença é muito importante. Como diz, a fé cura. Pode passar. Então, a religiosidade e a espiritualidade nos transtornos bipolares e esquizofrênicos, o que é que nós temos? A gente sabe que hoje realmente tem um impacto, né? E aí, isso, por quê? Porque existe uma maior frequência do uso de coping, que eu vou já falar que é o coping religioso, né? Outros estudos investigam o papel das crença e práticas religiosas sobre a doença mental. Então, é uma especial importância de aspectos religiosos e místicos na vida de pacientes bipolares e esquizofrênicos, bem como a maior frequência com que utilizam suas crenças religiosas para lidar com situações de estresse e com sua doença. Então, depende muito de como que aí entra no coping, que pode ser positivo e negativo, de como ele está encarando a doença deles, né? Como uma vez um paciente falou assim, mas por que comigo, doutora Aline? Por que eu sou bipolar? Eu disse, bom, eu não sei porque você é bipolar, assim, mas o que eu posso dizer é, por que não com você? Né? Assim, entra tudo nisso. Eu disse, mas Deus está me castigando. Eu disse, o seu Deus, né? Porque se o seu é o meu, o nosso, muitos têm bipolar, não é só você, né? Então, até no trabalho com o paciente, de como ele encara a questão espiritual, ela tem a sua importância, né? Investigações sistemáticas a respeito da relação entre religiosidade, espiritualidade e transtorno bipolar são recentes. E em pequeno número ainda, não temos um número enorme de estudos ainda, infelizmente, mas isso está cada vez mais em progressão. Esses estudos apontam, em sua maioria, que pacientes bipolares tendem a apresentar maior envolvimento de religiosidade e espiritualidade e em uso mais frequentes do coping, né, que é isso que eu vou falar, a pessoas portadoras de outros transtornos mentais. Então, o transtorno de humor, de uma forma geral, principalmente o transtorno bipolar, usa-se muito mais essa questão religiosa e espiritual do que as outras doenças mentais. Relação frequente e significativa entre sintomas maníacos e experiências místicas e modificações na intensidade da fé após o início do transtorno. É muito interessante isso, porque eu tenho uma paciente que ela é bipolar, ela é de Minas Gerais, e ela quando veio em mim pela primeira vez, veio com 11 anos de idade, super grave, muito grave, e eu
fiz o tratamento de uma forma, quando eu virei para a mãe e disse, não vai dar, eu tenho que fazer outra coisa para ela, é um tratamento um pouco mais grave, porque ela não vai melhorar. E era dar uma medicação que é uma medicação que pode dar aplasia de medula, é como se eu estivesse fazendo quimioterapia num paciente bipolar. E a mãe ficou com medo, a menina tinha 11 anos e disse, doutora, eu não vou fazer isso com minha filha. E eu disse, você tem total direito de aceitar ou não, tranquilo. Eu disse, eu vou voltar para Minas Gerais. Ok. Voltou para Minas, a menina continuou doente, muito ruim, que era um quadro muito grave. Quando chegou em Minas Gerais, 2 anos depois, ela tenta se matar. Ela tentou se matar, foi uma tentativa séria, ficou na UTI por 3 meses e quando acordou, ela pediu para me trazer de volta. Mãe, eu quero voltar na doutora Aline. Quê? Você estava em coma, acorda, quer ir voltar na doutora Aline? Como assim? E eles, Minas Gerais, não sei se vocês sabem, é um lugar onde tem muito espírita, né? Então eles dizem, não, é porque... Mas por que, Ana, você quer voltar na doutora Aline? Porque eu conversei com um senhor de branco. Você conversou com um senhor de branco? Aonde, se você estava em coma? No meu sono. E ele disse que era para voltar na doutora Aline. Eu digo, ai meu Deus, isso é demais. Mas para ela, aquilo ali era uma verdade. E aí a mãe perguntou, doutora, ela estava sonhando, ela estava com delírio, o que é? Eu disse, bom, ela está grave, a doença dela é grave, pode ser um delírio, pode ser qualquer coisa. Fato é, não é essa questão se é verdadeiro ou não. O que eu estou querendo dizer aqui é o que ela acreditava. É a crença dela, né? Se ela é espírita, se ela é católica, se ela é apostólica romana, é a crença. Ela acreditou que ali era uma verdade. Não sei. Isso eu não sei. Fato é que essa menina veio e aí ela trouxe de volta. Porque ela disse, doutora, olha, a senhora faz o que a senhora quiser. Eu disse, tá bom, obrigada, eu vou fazer. Então já é o que eu queria fazer. Mas a crença dela trouxe ela de volta. Porque ela acreditou em algo. Então, a crença e essas modificações, por isso que essas experiências místicas, elas chegam a mudar o comportamento do paciente, em lidar com a própria doença. E aí eu trouxe como o transtorno depressivo e o transtorno bipolar é muito comum o suicídio e também os transtornos de abuso e dependência química, né? O envolvimento religioso com menor frequência de suicídio, na verdade. Os pacientes que têm maior religiosidade, espiritualidade, acaba tendo um suporte, que pode ser um suporte porque tem um suporte social no local em que ele vai, na igreja católica, na evangélica, onde tem pessoas que possam dividir o momento de sofrimento, que estão dando suporte para aquela pessoa. Diversos estudos apontam a religião como um importante fator protetor contra pensamentos e comportamentos suicidas. Entretanto, a relação entre religião professada e taxas de suicídio é controversa. Então, na verdade, qual religião, né, e essas taxas ainda é meio controverso, ainda não sabemos ao certo. Hoje se sabe a importância que a religião tem para a vida do indivíduo. Diferença dessa importância para indivíduos da mesma religião. Grupos religiosos podem sofrer forte influência das crenças de gerações anteriores. Quer dizer, mais uma vez, o quanto que a crença é importante, né, do que o paciente acredita. Eu sou clínica também, né, e eu lembro que eu estava numa UTI, eu estava com um paciente grave, e eu esqueci a religião que não podia tomar sangue na época, e eu tinha que avisar a família, eu digo, olha, ele está precisando, eu tenho que fazer transfusão. Não, a senhora não vai fazer transfusão. Eu disse, mas eu preciso fazer a transfusão, porque senão ele vai morrer. A senhora não vai fazer a transfusão. Isso deu uma maior confusão ética. E eu virei para o meu chefe e disse, eu vou transfundir o paciente. Eu tenho que transfundir. Porque aí é a crença dele contra a minha. E aí, o que é que eu faço? Não transfundo e o paciente morre? Eu digo, eu vou transfundir. E aí eu virei para o pai, na época, e disse assim, eu entendo o senhor, o senhor pode, inclusive, ir atrás da sua questão jurídica, eu vou ter que bancar isso, mas eu vou transfundir a sua filha. Por quê? Eu sei que eu estou indo contra a sua crença, mas eu também estou indo contra a minha. Né? Como médico, eu não posso deixar de fazer a transfusão de sangue. Né? Que aí entra outras questões maiores, né? Mas eu não podia deixar de fazer isso. E eu sei que eu acabei tendo que
bancar isso juridicamente, mas eu não podia deixar de fazer, né? Então, a crença tem um impacto muito grande. Entretanto, dados consistentes encontrados relacionavam maior envolvimento religioso com menor frequência de suicídio. Muitos estudos indicam que o nível de envolvimento religioso em uma dada área é inversamente proporcional ao número de mortes por suicídio. Possíveis mecanismos, então é isso que eu tinha dito, uma rede social de apoio, né, que são pessoas que você pode dividir, falar na hora, eu lembro que eu estava, uma paciente disse assim, eu vi ela postando agora o Facebook, né, muito mais rápido, ela postou no Facebook algumas coisas meio estranhas, aí o pessoal da igreja todo dela foi lá, levou ela para a casa de outra pessoa para ficar lá e ligaram para mim, doutor, eu acho que ela está querendo se matar. Eu tive que internar porque era verdade, ela estava querendo se matar. Crenças na vida após a morte, né? Autoestima e objetivos para a vida, modelos de enfrentamentos de crise, significado para as dificuldades da vida, uma hierarquia social que difere da hierarquia socioeconômica da sociedade, além de desaprovação enfática ao suicídio, né? Que aí vem, quem suicida é fraco, dependendo do ambiente que a pessoa está, né? Essa coisa de algumas religiões que o suicídio, se você se mata, você vai para um lugar ruim, mas tem outras que diz o contrário, né? Que se você se matar, você vai ter... Quantas virgens? Que eu esqueci agora. Quantas? Ela 10 passou para 15. Era 15 mil virgens. Bom, então, na verdade, se ele acredita naquilo, morrer é insignificante, né? Então, isso é tranquilo, porque também estamos falando de crença, né? A religiosidade, espiritualidade e uso ou dependência de substâncias, que é como eu trouxe também, porque tanto independente da comorbidade, também temos a doença por si, né? Mas sabemos que é uma relação inversa entre religiosidade e uso ou abuso de substâncias. Existe uma correlação forte, consistente e inversa entre religiosidade e abuso de álcool e outras drogas, tanto entre adolescentes quanto entre adultos, né? Tanto que o Papa, quando veio aqui, ele foi lá como é o nome daquela fazenda que tem? É em Campinas? Onde? Tem isso, Guaratinguetá, que ele foi para lá, onde tem um trabalho muito, muito legal, né, com o pessoal que faz de dependência química, mas tem um padre lá, que eu esqueci o nome dele, mas eu já ouvi falar, que é um padre que trabalha muito com adolescentes, né, e tem um trabalho grande e com muito boa resposta, né, para esses adolescentes pararem de fazer uso de drogas, né. 3 estudos brasileiros envolvendo milhares de adolescentes constataram que fatores religiosos estão fortemente associados com menor frequência de uso de drogas, bem como indivíduos assíduos em serviços religiosos são menos suscetíveis a iniciar ou continuar fumando, fazer uso excessivo de álcool e outras drogas. Eu mesma, quando eu vejo o paciente e eu sei da funcionabilidade dele, principalmente na questão dele, do que ele acredita, na crença dele, eu confesso que eu pego muito por esse caminho. Aqui eu tenho que ir por esse lado agora, que é o momento que eu tenho que potencializar isso para que ele possa conseguir ficar abstinente, né? Porque eu trabalho muito com dependência química. E isso é verdadeiro, isso na minha prática se faz muito como verdade, né? De quando eles têm esse suporte, eles diminuem realmente o tempo de uso. Antes era mais tempo, depois começa a diminuir, ficam menos tempo, os lapsos são menores, e eu aproveito isso como um excelente suporte no tratamento da doença, né? Bom, diminuindo o religious gap, o que é isso, né? Então, assim, falta de treinamento, lacuna entre prática e os conhecimentos sobre a importância da religiosidade e espiritualidade para a vida dos pacientes e da sua abordagem no contexto clínico. Então, muitos dos profissionais não estão treinados, na verdade, para ter essa percepção e de quanto que isso pode ser vantajoso no tratamento do paciente, né? Muitos, vamos começar da psiquiatria, muitos de nós ainda não acreditam em Deus, não acredita, e não é nem só acreditar em Deus, né? Não tem nenhuma crença
né? E isso às vezes fica difícil também de conduzir a crença do outro. E eu lembro que eu tinha um professor que eu fui falar uma vez que eu acreditava em Deus, ele quase me dá eu digo, mas professor, é minha crença? Né? Eu posso acreditar, não posso? Ele diz assim, mas você não pode levar isso para o seu paciente. Eu disse, não, mas eu posso potencializar o que ele tem. Não sou eu que estou dando para ele. Mas se ele tem, eu vou potencializar, porque eu sei que isso dá suporte. Né? Então, o número de estudos que investigam essa relação tem crescido, isso cada vez mais a gente tem visto. Existem literalmente milhares de estudos, grande carência de textos de boa qualidade sobre o tema em língua portuguesa se constitui um marcante fator limitador na educação continuada nesses tópicos pelos profissionais de saúde em nosso país. Né? Então, isso aqui que nós estamos falando hoje aqui, não é um assunto que é, por exemplo, na faculdade, na nossa formação médica. Não tinha, né, Beth? Não tinha. Ninguém falava. Né? É uma coisa que é passada à frente. Né? Mas isso é hoje, eu diria, um suporte. Tanto que quando eu oriento o paciente, olha, o tratamento é baseado num quadripé. Quais são os 4 pés? Medicação, a parte química, a psicoterapia, a atividade física e religiosidade. A sua, o que para você tem sentido. Isso é um suporte muito importante no tratamento. Né? Fora as outras questões que hoje, até massagem, eu escrevi um capítulo de um livro que eu fui ver, eu disse, gente, como já tem coisa que a gente nem imagina, né? Então, massagem, a yoga, né? Tem agora umas práticas lá na Escola Paulista que o pessoal está desenvolvendo com a parte da fisioterapia, que eu acho super legal. Agora temos também na meditação, que está super em voga agora, tem um nome agora, esqueci, que é mindfulness, né, que tá super em voga. Eu disse, uau, mindfulness, o pessoal está trabalhando muito com isso. Então, tudo são práticas que eu diria que essa, por exemplo, a questão da mindfulness, da fisioterapia, da massagem, não sei o que, está dentro da atividade física, que dá para a qualidade de vida, e também da questão religiosa e espiritualizada, né, espiritual. Então, repetindo a Beth um pouco, né, porque ela já falou isso, né, a religiosidade tem um conceito, a espiritualidade é outro, né, que a religiosidade é mais um sistema organizado de crenças, práticas, símbolos para facilitar a proximidade com o sagrado, né, com o transcendente, né, e espiritualidade é a relação com o sagrado ou transcendente. Né? Todos os conceitos são do Koning, né? Eu não vou repetir muito para não ficar cansativo. Pode passar. E aí a gente tem o que chama de religiosidade intrínseca e extrínseca, né? A religiosidade intrínseca tem um lugar central na vida do indivíduo, é seu bem maior. Outras necessidades são vistas como secundárias, né, de menor importância e, na medida do possível, são colocadas em harmonia com sua crença e sua orientação religiosa. Tendo aceitado uma religião, o indivíduo procura internalizá-la e segui-la integralmente. Né? A extrínseca, a religião é um meio utilizado para obter outros fins, né, como consolo, sociabilidade, distração, status. Né? Sua religião é aceita de modo superficial ou é adaptada para entender suas necessidades e seus objetivos pessoais. Aí vem o coping, né? Como é que a gente usa isso? Né? Não tem uma tradução, né, exata para a língua portuguesa, mas pode significar lidar, manejar, adaptar-se ou enfrentar. Trata-se de um processo de interação entre o indivíduo e o ambiente, né, com função de reduzir ou dar suporte, né, numa situação adversa que exceda, né, os recursos próprios do indivíduo. Então, existe o coping religioso e espiritual, né, que pode ter positivo e negativo. O que é um coping positivo? Como é que ele vai lidar com essa questão religiosa e espiritual dele, né? Então, abrange estratégias que proporcionam um efeito benéfico ou positivo ao praticante, como procurar o amor e a proteção de Deus ou maior conexão com forças transcendentais. Buscar ajuda e conforto na literatura religiosa.
buscar perdoar e ser perdoado, orar pelo bem-estar de outros, resolver seus problemas em colaboração com Deus. Isso é o coping positivo, né? E o negativo, a crença em um Deus punitivo, questionar a existência, o amor, os atos de Deus, né? Delegar a Deus a resolução dos problemas, sentir insatisfação ou descontentamento em relação a Deus ou sua instituição religiosa. Então, claramente eu vejo isso nos pacientes e eu vejo a diferença, tanto que para muitos, está falando da questão religiosa e espiritual, mas é como se fosse uma inflexibilidade em alguns aspectos, que tem uma questão pessimista, negativista de base, né? Que é uma função, que isso entra até na função cognitiva, né? Uma inflexibilidade mental. Então, dependendo de como o paciente se posiciona perante isso, né? Pega o que ele tem e se posiciona na vida, tem uma postura diferente no tratamento. Tanto... Isso pode ser uma impressão minha. Eu não estou falando de religiosidade e espiritualidade apenas agora. Agora eu estou falando de posicionamento, que entra no positivo e no negativo. Isso sim. Então, às vezes, o paciente, eu dou uma medicação, aí o paciente tem um efeito colateral. Eu dou outro remédio, eu tenho outro. Só pode acontecer comigo, isso só acontece se você continuar a falar negativamente, você vai ter todos os efeitos colaterais de todos os remédios. Talvez agora esteja a hora de você parar de se posicionar diferente. Porque é diferente. Então, às vezes, eu brinco, entendeu? Tem japonês aqui, eu não estou vendo agora, que eu brinco que o meu melhor paciente é o japonês. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eles fazem tudo bonitinho, eles não reclamam, né? E a melhor resposta a gente tem com eles, porque se eles fazem bonitinho e não reclamam, né? E eu disse, se não tem reclamação, não vai ter aquela coisa, os efeitos colaterais não vão existir. E é verdade. Por quê? Será se ele aguenta mais? Não acho. Eu acho que entra muito nessa coisa do coping, que entra de como você se posiciona perante algo da vida, que é o enfrentamento diante de algo, né? Então, quando seria indicado colher a história espiritual de um paciente? Isso aqui é de uma forma geral, isso aqui pega não só a psiquiatria, mas pega também a clínica, né? Então, sempre numa entrevista clínica com um paciente, na primeira vez, né? Em pacientes com doenças crônicas e graves, mesmo quando tem havido morte ou luto estiver presente. Quando o paciente recorre ao hospital por um problema novo ou exacerbação de uma condição antiga. Quando da admissão em uma casa de repouso ou instituição de longa permanência, bem como em hospício. Durante a realização de um check-up para a manutenção da saúde, especialmente quando decisões médicas precisam ser feitas e que poderiam afetar as crenças religiosas e espirituais do paciente, né? Quando eu falei da história do moço, eu disse, qual é a sua religião? Ele disse lá, e eu disse, eu vou dar sangue, eu tenho que dar. Ele disse, a senhora não pode dar, eu disse, mas você pode fazer o que você quiser, mas eu vou dar, eu não vou deixar ela morrer. Então, a história espiritual, então, suas crenças espirituais oferecem conforto ou são fontes de estresse? No caso, foi uma fonte de estresse para ele e para mim, né? Acreditar que tomar sangue não pode, foi para ele e foi para mim, né? E por quê? Porque está ligado à religião, no caso dessa religião. Você tem crenças espirituais que podem influenciar suas decisões médicas? Você é membro de alguma comunidade espiritual ou religiosa e ela oferece apoio e qual? Você tem outras necessidades espirituais que gostaria que alguém as atendesse, né? Quer dizer, então nós, como profissionais da área, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque isso tem impacto, faz diferença. Faz diferença na hora do diagnóstico, faz diferença durante o tratamento, na conduta que a gente vai ter, faz diferença, né? E como abordar significado existencial em um paciente não religioso? Essa é a complexidade, né? Porque eu digo, meu Deus, vamos lá, você acredita em algo? Não. Eu disse, bom, então esse caminho eu já não vou ter para eu abordar, né? Então lá vamos desenvolver outras estratégias, né? Que na verdade, quando eu coloco isso, se não tem religião, não, mas você tem fé? Como a Beth falou, fé é acreditar em algo. Você, por favor, acredite que você pode melhorar, né? Então, a fé, pelo menos tendo fé já é alguma coisa. Não precisa ter religião, não precisa ter religião. A fé,
já faz diferença nisso aqui. Então, como o paciente está lidando com a doença, o que dá significado ou propósito na situação da doença, o que ou quais crenças culturais são usadas e que podem influenciar o tratamento, quais são os recursos sociais disponíveis para apoiá-lo em casa ou no hospital. Então, assim, mais uma vez, o médico ele tem que destrinchar para ele ter a percepção do caminho que ele pode abordar. Tudo é uma abordagem, né? É uma condução. Conduzir um caso não é fácil não, viu, gente? Gente que lida com gente, né? Cada um com o seu universo belo, né? Adoro o que eu faço, mas fácil não é, né? Por quê? Porque a gente tem que lidar com todas essas sutilezas do ser humano. E se o paciente não tem uma religião, se ele é agnóstico ou mesmo ateu, de que maneira se pode acessar informações relevantes concernentes a crenças culturais que possam influenciar a minha prática clínica? Que é isso que eu estou dizendo. Bom, ele não precisa acreditar em nada, mas ele tem fé, alguma fézinha, alguma coisa ele acredita, que a gente já pode abordar de forma diferente. É importante termos em mente que não só crenças religiosas e espirituais influenciam e impactam condutas médicas. A proposta de antes aplicar o questionamento é também em nós mesmos, né? Que eu digo, você pode aplicar no paciente, mas comece por você, né? É bom a gente ter uma noção nossa para também saber como a gente vai abordar, né? E muitos de nós, em muitos momentos, vamos lidar com condutas, né? Olha, eu vou fazer isso, eu acho que a melhor conduta é essa, aí, lógico, a gente vai escutar o que o paciente tem a dizer, né? E isso pode, essa relação, ela pode nos ajudar ou não, né? Que é, por exemplo, do médico de uma forma geral, né? Que é dieta, cooperação com o tratamento, receber quimio ou radioterapia, aceitar transfusão de sangue, fazer uso de algumas substâncias, mudar estilo de vida, aceitar o encaminhamento a um psicólogo ou psiquiatra. Meus colegas que são clínicos, né, dizem assim, ai, Aline, tá difícil, como é difícil encaminhar um paciente para ti. Eu disse, sério? Por quê? E eles mesmos vão, assim, devagarinho, né? Disse, eu acho que talvez o senhor precise procurar um profissional e tal. Quando eu vou chegar perto de psicólogo, eu nem chego em psiquiatra, eles dizem, não, doutora, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Quer dizer, mais uma vez, a gente tem que quebrar ainda muita coisa, muitos preconceito, que é muito grande dentro da nossa área. E a fé em Deus ficou em segundo lugar de 7 fatores que mais comumente influenciaram a decisão de aceitar quimioterapia. Crenças religiosas podem conflitar com tratamentos médicos e psiquiátricos, afetar tomadas de decisões no fim de uma vida, como doação de órgãos, né? De alimentação, um suporte ventilatório, quando a gente tem que eutanásia. Então, são muitas coisas que o médico com o paciente tem que lidar com situações dessa a vida dele toda, né? Muitos religiosos podem buscar apenas tratamentos religiosos e recusar um tratamento médico concomitante. Quantas vezes, Beth, quantos pacientes dizem assim, meu problema não é psiquiátrico, é espiritual? Eu disse, olha, pode ser espiritual, mas antes, primeiro, é psiquiátrico, né? Então, é algo muito complexo, porque a gente escuta isso e a vizinha, que eu brinco lá no Hospital das Clínicas, quando eu estou entrando na sala, eu fico escutando as conversas do povo, né? Aí eu brinco com os pacientes, olha, meu maior, sem sombra de dúvida, o ser humano que trabalha mais contra a gente é o amigo da recepção. Não faça isso, que esse remédio é péssimo para mim. Olha, o moço lá na igreja disse que isso é espiritual. E eu escuto, eu vou entrando e escutando. Eu digo, meu maior inimigo é essa criatura que está sentada do lado. Entendeu? Às vezes não é nem família, mas um colega disse, olha, ela não acertou aquele remédio para mim. Ou ao contrário, disse, esse remédio foi ótimo para mim, pede para ela te dar também, entendeu? Então, assim, o ser humano falando com o ser humano, né? Então, o quanto que influencia, são influências, a gente tem que ter crítica. Para a gente ter crítica, a gente tem que ter conhecimento. Por isso que a gente repete e fala sempre. Tudo que nós falamos é baseado em ciência,
é conhecimento. Para eu dizer que isso é assim, eu não estou falando da minha cabeça. Até gostaria de dizer algumas coisas da minha cabeça, mas não posso, né? Eu tenho que seguir a ciência, né? Então, mas o povo fala muito da cabeça. O Freud falava da cabeça dele e muitos outros lá atrás falavam da cabeça deles, né? Mas hoje, não, gente. Hoje é ciência, porque isso foi provado, comprovado cientificamente. Então, como despertar para a espiritualidade? Eu deveria ter colocado aqui, como despertar para a fé, né? Que a fé é muito mais amplo, né? Nesse sentido, né? Então, é preciso sensibilizar a si e aos outros para a importância da espiritualidade. A chave de tudo é a consciência, permitir-se experimentar, né? Que é ter eu brinco, agora vou falar com a Beth, paquera, né? Paquera, olha, vai ver, experimenta. Não é ruim, né? E um dia eu com uma amiga minha, eu levei ela na minha religião e ela disse, olha, tu não precisa nem escutar o que o moço está falando, tu só sente o ambiente, que é a questão energética. Tanto que, olha que interessante, né? Se isso é verdadeiro, porque isso foi um trabalho feito na Química da USP, que foi um grupo falando sobre a questão de energia quântica. E eles pegaram um copo de água e puseram na bolsa de valores, e o outro copo de água eles puseram numa igreja católica, num ambiente lá, num local lá. Depois de um tempo, eles foram medir a organização das moléculas da água, né? E eles disseram, aí eles viram e disseram que no lugar que estava lá na bolsa de valores, estava tudo desorganizado, tudo um em cima do outro, uma desorganização. E lá na igreja, né, lá na igreja católica, tudo bonitinho, tudo organizado. Olha o que é a energia, né? Isso é ciência. Aí eu brinquei com ela e digo, não precisa escutar nada, só sente o ambiente. Fica aí relaxado, tranquilo. Isso já faz diferença, né? Sente. Então, isso é que eu brinco que, graças a Deus, eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Feliz do homem que tem fé, né? E isso é ter essa delicadeza, essa sensibilidade de talvez estimular isso no outro, é uma coisa importante. A fé dele não é a minha, né? Que ele busque o que para ele faz sentido, não o que para mim faz sentido. Entendendo e praticando que a transformação é a porta que se abre por dentro. E somente a própria pessoa é que pode querer transformar-se. Sensibilizar com respeito, humildade e amor e inspiração, né? Que é isso que eu acho que para nós médicos faz parte do nosso papel também, né? Aí eu coloquei aqui, né, o Jesus Cristo entre os médicos e o Einstein. Ciência sem religião é manca. Religião sem ciência é cega. É isso, gente, que eu queria deixar para vocês.